Você acha que conhece tudo sobre Jason Voorhees? Hoje vamos mergulhar em curiosidades sobre um dos maiores assassinos dos filmes de terror, Jason Voorhees. 1,96 m de altura, usa uma máscara de hóquei para esconder seu rosto desfigurado, possui força sobre-humana e resistência física excepcional. Sua arma favorita é o machete. Já deixou aproximadamente 151 vítimas em 12 filmes, com média de 12,6 mortes por filme. Ele é quase indestrutível, sobrevive a ferimentos fatais e sempre retorna. Filho de Pamela Voorhees e Elias Voorhees. No total, Jason usou 12 máscaras diferentes ao longo da franquia Sexta-feira 13. Jason não era originalmente o vilão planejado para ser o vilão principal da série Sexta-feira 13. Quando Fred Krueger e Michael Myers surgiram em seus primeiros filmes, seus personagens já estavam praticamente prontos e definidos. Mas no caso de Sexta-feira 13, demorou um pouco para decidir se Jason seria ali o monstro dessa franquia, juntamente com o visual icônico que todos nós conhecemos. No primeiro filme, o verdadeiro vilão é a mãe de Jason, e ele só aparece no finalzinho em uma cena bem rápida. E na verdade, Sexta-feira 13 parte 2 nem era para ser uma sequência direta do primeiro filme. A ideia inicial era que a franquia fosse uma série de antologias, com histórias baseadas nas superstições que giram em torno da data de Sexta-feira 13, mais ou menos parecido com o que tentaram fazer com Halloween 3. Mas como o final do primeiro filme fez tanto sucesso, eles resolveram continuar com a história, mas agora focar no terrível e assustador Jason. No segundo filme, Jason aparece com um saco de batatas na cabeça, com um buraco cortado só pra ele enxergar. E ali parecia tentar passar uma vibe de espantalho, algo do tipo, e acabou ficando até mais cômico do que assustador. E foi só em Sexta-feira 13, 3 que o Jason que conhecemos finalmente apareceu, com a famosa máscara de hóquei. Então, levaram 3 filmes para acertarem o visual e o conceito do personagem. Você sabia que o nome de Jason na verdade não era Jason? Embora que hoje em dia o nome Jason Voorhees seja super reconhecível dentro da cultura pop do terror, originalmente ele não ia se chamar Jason, e sim Josh. No primeiro roteiro do filme, o nome dele era Josh. Imagina só todo mundo tendo que se preocupar com um Josh Voorhees. Josh não tem aquele impacto, né, de um serial killer. Felizmente o nome foi mudado de Josh para Jason porque achavam que Josh não tinha um som assustador. Outra curiosidade é que Jason não foi pensado para ser deformado. Todo mundo sabe que por baixo da máscara de hóquei ou do saco de batatas, Jason tem deformidades horríveis, o que justifica até ele querer esconder o rosto. Mas no roteiro original de Sexta-feira 13, Jason era só um garoto comum, sem nenhuma deformidade. Foi só quando o maquiador lendário Tom Savini entrou no projeto que ele teve a ideia de dar a Jason aquelas deformidades aterrorizantes, fez aquela cena de Jason no primeiro filme, o filme original, lá no final ficar mais assustadora e inesquecível. E com certeza isso ajudou a transformar Jason no ícone que ele é hoje. Olha a importância de Tom Savini, esse que é uma lenda da maquiagem no terror. Pouca gente sabe, mas Sexta-feira 13 teve uma série e acredite se quiser, essa série não tinha o Jason. Ele foi totalmente deixado de lado. Nem preciso dizer que a série não deu certo, né? Ela foi lançada ali no final da década de 80, durante o auge, né, desse tipo de filme, dos filmes slasher, e não tinha nada a ver com Jason. A trama girava em torno de uma loja de antiguidades onde objetos amaldiçoados eram armazenados. Foi uma escolha que deu tão errado que hoje ninguém nem se lembra dessa série, não ficou marcada na cultura pop. Você fazer uma série ali no auge dos anos 80 chamada Sexta-feira
13 sem ter o Jason, aí é pedir pra dar errado, né? Outra curiosidade são os segredos paternos de Jason. Embora a mãe de Jason seja uma figura super importante nos filmes Sexta-feira 13 e na lenda de Jason Voorhees, o pai quase não é muito discutido. No entanto, nos quadrinhos, descobrimos um pouco mais sobre o tal Elias Voorhees. E a gente descobre lá que ele é um cara bem durão, intimidador e, além disso, odiava o próprio filho. Nos quadrinhos é até sugerido que as habilidades sobrenaturais de Jason foram transmitidas geneticamente do pai Elias. Em Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, Jason Voorhees teve a sua própria introdução aos moldes de James Bond. Decidiram começar o filme com uma abertura que lembrava as aberturas clássicas de 007. Nela vemos Jason caminhando em direção à tela antes de atacar com a sua machete. O sangue escorre pela tela, criando um momento bem impactante e cheio de estilo. E a melhor curiosidade vem agora. Fred Krueger teria abusado Jason quando ele era criança? Desde que o braço de Fred apareceu no final do filme Jason Vai para o Inferno, lá de 1993, os fãs de terror ficaram ansiosos pelo confronto entre esses dois colossos do terror. Mas isso só aconteceria 11 anos depois em Fred vs Jason. Dirigido por Ronnie Yu, o filme mistura o terror psicológico e a criatividade de Fred Krueger com a brutalidade física de Jason Voorhees. A trama começa com Fred, enfraquecido porque as pessoas deixaram de temê-lo, manipulando Jason para que ele cause uma onda de mortes lá em Springwood. Isso ajuda Fred a recuperar sua força, né? Mas isso acaba se tornando um problema maior do que Fred esperava, desencadeando o confronto entre os dois. E o filme entrega o que promete, batalhas intensas, mortes criativas e um equilíbrio interessante entre o humor sombrio de Fred e a natureza impiedosa de Jason. Apesar de não ser aquele terror tradicional, agradou aos fãs tanto de Jason quanto de Fred. Um dos pontos altos é a luta final, né? Cheia de efeitos práticos e culmina em um final ambíguo, mantendo o debate de quem venceu aquela luta. O filme foi divertido, foi nostálgico e cumpriu bem a função de entreter os fãs. Queremos mais filmes como esse. Mas no entanto, no roteiro original havia um elemento muito mais sombrio e perturbador. A ideia era revelar que Fred Krueger havia sido conselheiro no acampamento Crystal Lake e teria abusado de Jason antes do seu afogamento. Esse detalhe, que infelizmente foi retirado, né, da história, teria deixado ainda mais interessante tudo isso. Quem sabe um dia explorem ainda mais essa história, né, mais esse detalhe. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Comente, você gosta do Jason? Qual é o seu filme favorito de Jason? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like se gostou do vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que gosta de filmes de terror e até o próximo vídeo.